A ex-esposa, sem saber da fortuna de 10 milhões de seu antigo marido, o deixou por seu amante, um policial. Quando a verdade foi revelada, seu grito foi surpreendente. Clique em inscrever-se para conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de má sorte no amor. Carlos Oliveira, um homem de 42 anos, contemplava melancolicamente o pôr do sol pela janela de seu pequeno apartamento. O brilho alaranjado do sol poente se refletia em seus olhos cansados, iluminando as rugas prematuras que haviam aparecido em seu rosto durante o último ano. Um ano que havia mudado sua vida para sempre. Com um suspiro, Carlos se afastou da janela e se dirigiu à cozinha. O eco de seus passos no piso de madeira ressoava no silêncio do apartamento, um lembrete constante de sua solidão. Abriu a geladeira, quase vazia, e pegou uma cerveja. Era sexta-feira à noite, e enquanto o resto do mundo celebrava o início do fim de semana, ele se preparava para outra noite solitária em frente à televisão. Enquanto abria a lata, seu olhar pousou na foto que ainda estava pendurada na parede da cozinha. Era uma imagem de tempos mais felizes. Ele e Beatriz, sua ex-esposa, sorrindo em uma praia durante sua lua de mel. Carlos sentiu uma pontada de dor no peito. Como haviam chegado a esse ponto? Ele se deixou cair pesadamente no sofá, ligando a televisão mais por hábito do que por interesse real. As lembranças começaram a inundar sua mente, como um filme que se repetia uma e outra vez. Há um ano, Carlos era um engenheiro de TI bem-sucedido em uma prestigiada empresa de tecnologia. Tinha um bom salário, um casamento aparentemente feliz e planos para o futuro, mas tudo mudou em uma noite. Ele se lembrava vividamente do momento em que Beatriz chegou em casa mais tarde do que o habitual. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto se sentava à sua frente na mesa da cozinha. "Carlos, precisamos conversar", ela disse, com voz trêmula. Naquele momento, ele soube que algo estava terrivelmente errado. O que se seguiu foi uma conversa que despedaçou seu mundo. Beatriz confessou que havia se apaixonado por outro homem, um policial chamado Ricardo, que ela havia conhecido meses atrás, quando teve que denunciar o roubo de sua bolsa. O que começou como uma simples declaração se transformou em encontros casuais, depois em encontros clandestinos e finalmente em um amor que, segundo ela, não podia negar. "Sinto muito, Carlos", soluçou Beatriz. "Não queria que as coisas fossem assim, mas não posso continuar vivendo uma mentira. Você merece alguém que te ame completamente, e eu já não posso ser essa pessoa." As palavras de Beatriz foram como punhaladas no coração de Carlos. Ele tentou argumentar com ela, convencê-la de que poderiam superar isso, de que seu amor era mais forte, mas a cada palavra que pronunciava, via como Beatriz se afastava mais e mais. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e papéis de divórcio. Carlos se movia como um autômato, assinando documentos e dividindo posses que uma vez haviam compartilhado com amor. Ele via como sua vida, cuidadosamente construída durante anos, desmoronava diante de seus olhos. O golpe final veio quando, apenas um mês após a finalização do divórcio, ele soube que Beatriz e Ricardo haviam se casado em uma cerimônia íntima. A notícia o devastou. Não só havia perdido sua esposa, mas tinha sido substituído tão rapidamente que se sentia como se todo o seu relacionamento tivesse sido uma mentira. Incapaz de suportar as lembranças e os olhares de pena de seus colegas, Carlos tomou uma decisão drástica. Pediu demissão de seu trabalho. Ele precisava de uma mudança, algo que o afastasse de tudo que o lembrava de sua vida anterior. Foi então que ele descobriu a jardinagem. Começou como uma forma de terapia, uma maneira de manter suas mãos e mente ocupadas. Pouco a pouco, se viu fascinado pelo processo de cultivar vida, de ver como as sementes que plantava se transformavam em belas flores e plantas. Era uma mudança radical de sua vida anterior, rodeada de tecnologia. Mas pela primeira vez em meses,
sentia uma faísca de paixão. Agora, um ano depois, Carlos se encontrava neste pequeno apartamento, vivendo de suas economias e do pouco dinheiro que ganhava, vendendo plantas e flores para seus vizinhos. Não era a vida que havia imaginado, mas pelo menos lhe dava um propósito, algo a que se agarrar em meio à sua solidão. Enquanto os créditos de algum programa de televisão que não havia realmente assistido rolavam pela tela, Carlos se perguntou se algum dia voltaria a sentir a felicidade que uma vez teve. Haveria alguma esperança de um novo começo? Ou estava destinado a viver o resto de seus dias nesta rotina monótona e solitária? Pouco sabia Carlos que o destino tinha outros planos para ele, planos que mudariam sua vida de uma maneira que jamais teria imaginado. A manhã de sábado amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o céu refletisse o estado de ânimo de Carlos. Ele se levantou cedo, como de costume, e preparou uma xícara de café enquanto olhava pela janela as gotas de chuva que batiam no vidro. Suspirou, pensando no dia que tinha pela frente. Normalmente, aos sábados, ele se dedicava a cuidar de seu pequeno jardim na varanda e a fazer algumas entregas de plantas para seus clientes habituais. Mas com esse clima, duvidava que alguém quisesse receber visitas ou plantas. Decidiu que era um bom dia para ficar em casa e reorganizar sua coleção de sementes. Enquanto classificava os pequenos saquinhos, sua mente divagava, pensando em como sua vida havia mudado. De um engenheiro de TI bem-sucedido a um jardineiro amador que mal chegava ao fim do mês. Às vezes se perguntava se havia tomado a decisão certa ao deixar seu trabalho, mas então se lembrava do estresse, da pressão constante, e como tudo isso o lembrava de sua vida com Beatriz. O som da campainha o tirou de seus pensamentos. Intrigado, ele se dirigiu à porta. Não esperava visitas, especialmente em um dia como este. Ao abrir, se encontrou cara a cara com sua vizinha, a senhora Santos, uma mulher idosa que morava no andar de baixo. "Bom dia, Carlos", disse ela com um sorriso amável. "Espero não estar incomodando tão cedo, mas acabei de ouvir as notícias e achei que você deveria saber." Carlos a olhou confuso. "Que notícias, senhora Santos?" "A loteria, meu rapaz. O prêmio principal. O bilhete premiado foi vendido na loja da esquina. Não é onde você sempre compra seus bilhetes?" O coração de Carlos deu um salto. Era verdade, toda semana ele comprava um bilhete naquela loja, mais por hábito do que por verdadeira esperança de ganhar. Mas nunca se incomodava em verificar os resultados, assumindo que, como sempre, não teria ganhado nada, o obrigado por me avisar. Gaguejou ainda processando a informação. Assim que a senhora Santos foi embora, Carlos correu para seu quarto e vasculhou a gaveta de sua mesa de cabeceira, onde guardava seus bilhetes de loteria. Com mãos trêmulas, tirou o último que havia comprado e ligou a televisão para ver os números sorteados. Seu coração batia forte enquanto comparava os números um por um. Não podia acreditar no que seus olhos viam, cada número coincidia perfeitamente. Carlos se deixou cair na cama, atordoado. Ele havia ganhado. Havia ganhado o prêmio principal da loteria, 10 milhões de reais. Os pensamentos corriam por sua mente em alta velocidade. O que isso significava? Como isso mudaria sua vida? Por um momento, pensou em Beatriz e em como ela reagiria ao saber, mas rapidamente afastou esse pensamento. Não, isso era dele. Sua oportunidade de recomeçar. Passou o resto do dia em uma espécie de transe, alternando entre a euforia e o medo. E se fosse um erro? E se tivesse lido mal os números? Verificou o bilhete uma e outra vez, confirmando cada vez que sim, realmente havia ganhado naquela noite. Enquanto estava deitado em sua cama, incapaz de dormir, Carlos começou a planejar. Não podia contar a ninguém, pelo menos não ainda. Precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer com esse golpe de sorte inesperado. Pensou em todas as possibilidades que agora se abriam diante dele. Poderia viajar, comprar uma casa nova, até mesmo iniciar seu próprio negócio. A jardinagem, que havia começado como uma forma de terapia, poderia se transformar em algo mais. Mas também sabia que tinha que ser cuidadoso. Havia ouvido histórias de ganhadores de loteria
que perdiam tudo por más decisões ou pela ganância de outros. Não, precisava ser inteligente com isso. Enquanto o amanhecer começava a se anunciar pela janela, Carlos tomou uma decisão. Manteria seu prêmio em segredo por enquanto. Continuaria vivendo como sempre, pelo menos por um tempo, enquanto planejava cuidadosamente seu próximo movimento. Este era seu novo começo, sua oportunidade de reescrever sua história, e desta vez ele se certificaria de fazê-lo direito. O que Carlos não sabia era que esse golpe de sorte não só mudaria sua vida, mas também colocaria em movimento uma série de eventos que afetariam todos ao seu redor, incluindo sua ex-esposa Beatriz. O destino havia lançado os dados e o jogo mal havia começado. Enquanto Carlos lidava com sua recente fortuna do outro lado da cidade, em uma casa suburbana aparentemente idílica, Beatriz enfrentava seus próprios desafios. A manhã começou como qualquer outra Beatriz acordou antes de Ricardo, seu novo marido, e se dirigiu à cozinha para preparar o café da manhã. Enquanto o café passava, ela olhou pela janela para o jardim descuidado. Suspirou, lembrando-se do belo jardim que Carlos costumava manter em sua antiga casa. O som de passos pesados a tirou de seus pensamentos. Ricardo entrou na cozinha, já vestido com seu uniforme de policial. "Bom dia, querido", disse Beatriz, forçando. Um sorriso Ricardo grunhiu em resposta, servindo-se de uma xícara de café. "Vou chegar tarde esta noite, não me espere para o jantar." Beatriz assentiu em silêncio, observando como seu marido saía de casa sem sequer lhe dar um beijo de despedida. Uma vez sozinha, ela se deixou cair em uma cadeira da cozinha, as lágrimas ameaçando brotar de seus olhos. Como haviam chegado a esse ponto? Quando deixou Carlos por Ricardo, estava convencida de que havia encontrado o amor verdadeiro. Ricardo era tudo o que Carlos não era: forte, decidido, apaixonado. Ele a havia feito se sentir viva de uma maneira que acreditava ter esquecido, mas a realidade da vida cotidiana logo se impôs. Ricardo se revelou um homem volátil, com um temperamento que muitas vezes beirava o violento. Não era fisicamente abusivo, mas seus ataques de raiva e seus longos silêncios eram igualmente dolorosos. Além disso, a situação econômica do casal era precária. O salário de policial de Ricardo mal dava para cobrir as despesas, e Beatriz, que havia deixado seu trabalho para se casar com ele, agora se encontrava sem renda própria e sem perspectivas profissionais claras. Enquanto limpava os pratos do café da manhã, Beatriz não pôde evitar pensar em Carlos. Como ele estaria? As poucas notícias que tinha dele não eram animadoras. Sabia que ele havia deixado seu trabalho como engenheiro e que agora se dedicava à jardinagem. A última vez que o viu no supermercado há alguns meses, pareceu-lhe vê-lo abatido e envelhecido. Uma parte dela se sentia culpada. Teria arruinado a vida de Carlos? E para quê? Para terminar em um casamento que se desmoronava dia após dia. O toque do telefone interrompeu suas reflexões. Era sua irmã, Laura. "Beatriz, você viu as notícias?" perguntou Laura, sua voz cheia de emoção. "Não, o que aconteceu?" "O prêmio principal da loteria. Foi vendido na loja perto de onde o Carlos mora. Não é onde ele sempre comprava seus bilhetes?" Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Lembrava-se de como costumava zombar de Carlos por comprar bilhetes de loteria toda semana, chamando isso de imposto para tolos. "Sim, acho que sim", respondeu fracamente. "Você acha que poderia ser ele? Imagine só. Seu ex-marido, milionário da noite para o dia." Beatriz se despediu rapidamente de sua irmã, sua mente girando. Poderia ser verdade? Carlos, o homem que ela havia deixado por considerá-lo chato e sem ambições, agora milionário? A ideia a encheu de uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, ficava feliz por ele. Carlos sempre havia sido um bom homem, e se alguém merecia um golpe de sorte, era ele. Mas, por outro lado, não podia evitar sentir uma pontada de inveja e arrependimento. Teria cometido um erro ao deixá-lo. Passou o resto do dia distraída,
incapaz de se concentrar em suas tarefas domésticas. Sua mente não parava de imaginar cenários. Carlos vivendo em uma mansão, viajando pelo mundo, talvez até mesmo com uma nova mulher ao seu lado. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, mais tarde do que havia dito e cheirando ligeiramente a álcool, Beatriz estava sentada na escuridão da sala. "O que você está fazendo aí sentada como uma estátua?" resmungou Ricardo, acendendo a luz. Beatriz piscou, adaptando-se à repentina luminosidade. "Ricardo, precisamos conversar." "O que foi agora?" respondeu ele, deixando-se cair pesadamente no sofá. "É sobre dinheiro, não podemos continuar assim. Mal chegamos ao fim do mês e com as dívidas que temos..." Ricardo a interrompeu com um gesto brusco. "E o que você quer?" "Que eu faça? Que roube um banco. Faço o que posso." Talvez eu pudesse procurar um emprego", sugeriu Beatriz timidamente. A risada amarga de Ricardo encheu a sala. "Você? E o que você sabe fazer? Ficou tanto tempo sendo sustentada que duvido que alguém te contrate." As palavras de Ricardo foram como uma bofetada para Beatriz. Ela se levantou, tremendo de raiva e frustração. "Uma sustentada? É isso que você pensa de mim? É o que você é, não é? Primeiro vivia às custas do Carlos, agora vive às minhas. Pelo menos poderia ter a decência de não reclamar." Beatriz sentiu que algo se rompia dentro dela. Todas as dúvidas, os arrependimentos, a frustração acumulada durante meses, tudo explodiu naquele momento. "Você é um imbecil, Ricardo, deixei tudo por você. Meu trabalho, minha casa, minha vida. E para quê? Para estar aqui, trancada, suportando seus destemperos e seu mau humor." Ricardo se levantou, seu rosto vermelho de raiva. Por um momento, Beatriz temeu que ele a agredisse, mas ele simplesmente passou por ela, dirigindo-se à porta. "Se sua vida comigo é tão ruim, você sabe onde fica a porta. Embora eu duvide que seu querido Carlos te aceite de volta, provavelmente ele está melhor sem você, vivendo de assistência social." Com essas palavras, Ricardo saiu de casa batendo a porta com tanta força que fez as paredes tremerem. Beatriz ficou sozinha, as lágrimas correndo por suas bochechas. Como havia chegado a isso? Como havia passado de uma vida estável e amorosa com Carlos para este inferno com Ricardo? Naquele momento, tomou uma decisão. Precisava ver Carlos. Não para voltar com ele, sabia que isso era impossível, mas para quê? Para se desculpar, para se certificar de que ele estava bem, ou talvez, no fundo, para ver se os rumores sobre a loteria eram verdadeiros. Qualquer que fosse o motivo, Beatriz sabia que tinha que fazê-lo. Amanhã iria ver Carlos, independentemente das consequências. O que Beatriz não sabia era que esse encontro iria desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas também a de Carlos e Ricardo, de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. A manhã seguinte amanheceu ensolarada, como se o clima quisesse contradizer a tempestade emocional que se aproximava. Carlos se levantou cedo, como era seu costume, e se dirigiu à sua pequena varanda para regar suas plantas. Enquanto cuidava de suas flores, sua mente divagava, pensando nas mudanças que logo chegariam à sua vida. Havia passado uma semana desde que descobrira que tinha ganhado na loteria e ainda não havia tomado nenhuma atitude a respeito. O bilhete premiado estava guardado em um cofre que ele... Rumores sobre a loteria eram verdadeiros. Qualquer que fosse o motivo, Beatriz sabia que tinha que fazê-lo. Amanhã iria ver Carlos, independentemente das consequências. O que Beatriz não sabia era que esse encontro iria desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas também a de Carlos e Ricardo, de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. A manhã seguinte amanheceu ensolarada, como se o clima quisesse contradizer a tempestade emocional que se aproximava. Carlos se levantou cedo, como era seu costume, e se dirigiu à sua pequena varanda para regar suas plantas. Enquanto cuidava de suas flores, sua mente divagava, pensando nas mudanças que logo chegariam à sua vida. Havia passado uma semana desde que descobrira que tinha ganhado na loteria e ainda não havia tomado nenhuma atitude a respeito. O bilhete premiado estava guardado em um cofre que ele...
Havia comprado no dia seguinte, após confirmar seu prêmio. Carlos sabia que tinha que resgatar seu dinheiro em breve, mas algo o impedia. Talvez fosse o medo da mudança, ou talvez o desejo de planejar cuidadosamente seu próximo movimento. Estava tão absorto em seus pensamentos que não ouviu a campainha na primeira vez que tocou. Foi ao segundo toque que finalmente reagiu. Intrigado, pois não esperava visitas, dirigiu-se à porta. Ao abrir, sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ali, à sua frente, estava Beatriz. "Olá, Carlos", disse ela, com uma voz que era apenas um sussurro. Carlos ficou paralisado por um momento, incapaz de processar o que estava vendo Beatriz, a mulher que havia partido seu coração. Estava ali na porta de seu apartamento, parecendo tão bonita quanto ele se lembrava, mas com uma sombra de tristeza nos olhos que não se recordava de ter visto antes. "Beatriz", conseguiu dizer finalmente, o que você está fazendo aqui?" Ela baixou o olhar claramente desconfortável. "Eu precisava te ver. Posso entrar?" Carlos hesitou por um momento. Uma parte dele queria fechar a porta, proteger-se da dor que essa mulher lhe havia causado. Mas outra parte, uma parte que acreditava ter enterrado há muito tempo, ansiava por ouvir o que ela tinha a dizer. "Tudo bem", disse finalmente, dando um passo para o lado para deixá-la entrar. Beatriz entrou no apartamento, olhando ao redor com curiosidade. Seus olhos se detiveram nas plantas que decoravam cada canto do pequeno espaço. "Vejo que você levou a sério esse negócio de jardinagem", comentou, tentando quebrar o gelo. Carlos assentiu, sem saber o que dizer. O silêncio se estendeu entre eles, incômodo e pesado. Finalmente Beatriz falou: "Carlos, eu vim me desculpar. Sei que provavelmente é tarde demais, mas precisava que você soubesse que sinto muito. Sinto ter te magoado, sinto ter jogado fora tudo o que construímos juntos." Carlos a olhou, tentando entender. "Por que agora, Beatriz? Já faz mais de um ano." Beatriz respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "A verdade é que minha vida não é o que eu esperava. Ricardo, as coisas com ele não estão boas e percebi que cometi um terrível erro ao te deixar." Carlos sentiu uma mistura de emoções, compaixão pelo evidente sofrimento de Beatriz, mas também uma pontada de satisfação ao saber que ela se arrependia de sua decisão. No entanto, algo em seu tom de voz o fez suspeitar que havia mais nessa visita do que Beatriz estava dizendo. "É só isso, Beatriz? Ou há algo mais que você queira me dizer?" Beatriz pareceu surpresa com a pergunta, mas rapidamente recuperou a compostura. "Bem, eu ouvi. Apartamento, vendendo plantas para sobreviver. Mal consigo chegar ao fim do mês." Ele viu como a expressão de Beatriz mudava, uma mistura de decepção e vergonha cruzando seu rosto. "Oh, Carlos, sinto muito. Eu não queria. Não se preocupe." Ele a interrompeu. "Eu entendo. Você veio esperando encontrar um milionário e em vez disso encontrou o mesmo homem chato e sem ambições que você deixou há um ano. Lamento não poder ajudá-la com seus problemas financeiros, Beatriz." As palavras de Carlos estavam carregadas de amargura, e ele pôde ver como cada uma delas impactava Beatriz como um golpe físico. "Não é assim." Ela tentou se defender, mas sua voz carecia de convicção. "Acho melhor você ir embora", disse Carlos, abrindo a porta. "Mande lembranças ao Ricardo." Beatriz saiu do apartamento, lágrimas em seus olhos. Antes que Carlos fechasse a porta, ela se virou para ele uma última vez. "Sinto muito, Carlos, de verdade sinto muito." Carlos fechou a porta sem responder. Apoiou-se contra ela, seu coração batendo forte. Por um lado, sentia-se triste por ter mentido, por ter sido cruel com Beatriz. Mas, por outro lado, sabia que havia feito o certo. Não podia permitir que ela voltasse à sua vida apenas por dinheiro. Enquanto isso, do outro lado da porta, Beatriz se afastava, seus passos ressoando no corredor vazio. Lágrimas corriam por suas bochechas, lágrimas de arrependimento, de vergonha e da dolorosa compreensão de que havia perdido algo precioso, que nunca poderia recuperar. O que nenhum dos dois sabia
era que esse encontro havia colocado em movimento uma cadeia de eventos que mudaria suas vidas para sempre. O destino ainda tinha algumas surpresas reservadas para Carlos e Beatriz, e o jogo estava longe de terminar. Os dias seguintes ao encontro com Beatriz foram um turbilhão de emoções para Carlos. Por um lado, sentia-se culpado por ter mentido, por ter sido cruel com ela. Mas, por outro lado, sabia que havia feito o certo ao proteger seu segredo e seus próprios interesses. Finalmente, depois de muito refletir, Carlos tomou uma decisão. Era hora de resgatar seu prêmio e começar a nova vida que o destino lhe havia dado. Com determinação, dirigiu-se aos escritórios da Loteria Nacional. O processo foi surpreendentemente simples e discreto. Os funcionários da loteria estavam acostumados a lidar com ganhadores e sabiam como manejar a situação com profissionalismo e confidencialidade. Em questão de horas, Carlos era oficialmente um multimilionário. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Beatriz lidava com as consequências de sua visita a Carlos. A culpa e a vergonha a consumiam. Como pôde ser tão egoísta, tão interesseira? Imagem de Carlos vivendo naquele pequeno apartamento, lutando para sobreviver, a perseguia naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, encontrou Beatriz chorando no sofá. "E agora, o que foi?" perguntou. Seu tom uma mistura de irritação e preocupação. Beatriz levantou o olhar. Seus olhos vermelhos e inchados. "Fui ver o Carlos", confessou Ricardo. Ficou paralisado por um momento. Depois, explodiu. "Você fez o quê? Por que diabos você faria isso?" "Eu ouvi rumores de que ele tinha ganhado na loteria. Pensei que talvez ele pudesse nos ajudar com nossos problemas financeiros." A risada amarga de Ricardo encheu a sala. "Sério? Você foi mendigar dinheiro para seu ex-marido? Tão baixo você caiu?" As palavras de Ricardo foram como uma bofetada para Beatriz. De repente, ela viu com clareza no que sua vida havia se transformado, no que ela mesma havia se transformado. "Você tem razão", disse levantando-se. "Eu caí muito baixo, mas isso acabou." Ricardo a olhou confuso. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que isso acabou, Ricardo. Nosso casamento, essa farsa em que vivemos, acabou." "Você está louca? Para onde você vai? Acha que o Carlos vai te receber de braços abertos?" Beatriz negou com a cabeça. "Não vou para o Carlos. Vou para mim mesma. Vou recuperar a mulher que eu era antes, a mulher que perdi em algum momento do caminho." Com essas palavras, Beatriz começou a arrumar suas coisas, ignorando os protestos e ameaças de Ricardo. Em questão de horas, ela havia deixado a casa que compartilhavam, dirigindo-se a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Enquanto isso, Carlos estava ocupado planejando seu próximo movimento. Com sua nova fortuna assegurada, começou a procurar por propriedades. Encontrou um belo condomínio com um amplo jardim, perfeito para seus planos de expandir sua paixão pela jardinagem. Também começou a pesquisar sobre como iniciar seu próprio negócio. A ideia de uma empresa de paisagismo e jardinagem ecológica começou a tomar forma em sua mente. Poderia combinar sua experiência em tecnologia com seu amor pelas plantas, criando soluções inovadoras e sustentáveis para jardins urbanos. Os dias se transformaram em semanas e, pouco a pouco, a vida de Carlos começou a se transformar. Comprou o condomínio e se mudou, deixando para trás o pequeno apartamento que havia sido testemunha de sua dor e seu renascimento. Seu novo lar era espaçoso e luminoso, com um jardim que logo se tornou seu orgulho e alegria. Plantou flores de todas as cores, árvores frutíferas e até mesmo uma pequena horta de ervas aromáticas. Cada manhã, Carlos acordava com a emoção de uma criança, ansioso para ver como suas plantas haviam crescido durante a noite. Enquanto seu jardim florescia, também floresciam seus planos de negócio. Carlos contratou uma equipe de advogados e contadores para ajudá-lo a estabelecer sua empresa de paisagismo ecológico.
Utilizando seus conhecimentos em tecnologia, desenvolveu um software inovador para projetar jardins virtuais em 3D, permitindo que os clientes visualizassem seus projetos antes que se tornassem realidade. À medida que seu negócio começava a decolar, Carlos percebeu que precisava de ajuda. Decidiu contratar um assistente pessoal, alguém que pudesse ajudá-lo a gerenciar sua agenda cada vez mais ocupada e as tarefas do dia a dia. Foi durante as entrevistas para esse cargo que o destino voltou a intervir na vida de Carlos numa manhã. Enquanto revisava os currículos dos candidatos, um nome lhe chamou a atenção: Beatriz Silva. Não podia ser, pensou. Mas quando a porta de seu escritório se abriu e Beatriz entrou, Carlos soube que o universo tinha um estranho senso de humor. Beatriz, disse ele, sua voz uma mistura de surpresa e confusão. Ela o olhou, igualmente surpresa. Carlos, eu não sabia que era você quem estava contratando. Vi o anúncio no jornal. E... por que você está procurando trabalho como assistente? Perguntou Carlos, interrompendo-a. Pensei que você estava com Ricardo. Beatriz baixou o olhar. As coisas não funcionaram. Deixei Ricardo há algumas semanas. Estou tentando reconstruir minha vida, me virar por conta própria. Carlos a observou atentamente. Havia algo diferente nela, uma determinação em seus olhos que ele não via há muito tempo. E por que eu deveria contratá-la? Perguntou, seu tom mais curioso do que acusador. Beatriz o olhou diretamente nos olhos. Porque você me conhece, Carlos. Sabe que sou organizada, eficiente e trabalhadora. E porque estou disposta a fazer o que for necessário para provar que mudei, que posso ser a pessoa que eu costumava ser. Carlos se recostou em sua cadeira, considerando suas opções. Uma parte dele queria rejeitá-la, proteger-se da dor que ela lhe havia causado, mas outra parte, uma parte que acreditava em segundas chances, dizia-lhe que talvez isso fosse exatamente o que ambos precisavam. Está bem, disse finalmente. Vou lhe dar uma chance, mas aviso, não será fácil. Espero profissionalismo e dedicação total. Beatriz assentiu, um pequeno sorriso de gratidão em seus lábios. Não vou decepcioná-lo, Carlos, prometo. Assim começou uma nova etapa na vida de ambos. Beatriz mergulhou em seu trabalho, determinada a provar seu valor. Carlos, por sua vez, manteve uma distância profissional, mas não pôde evitar notar as mudanças em sua ex-esposa. À medida que os dias passavam, Carlos se viu impressionado com a dedicação de Beatriz. Ela não apenas cumpria suas tarefas de maneira eficiente, mas também contribuía com ideias valiosas para o negócio. Seu conhecimento sobre plantas, adquirido durante seu casamento com Carlos, provou ser um ativo inestimável. Enquanto isso, o negócio de Carlos continuava crescendo. Sua abordagem inovadora no paisagismo ecológico atraiu a atenção de clientes importantes, incluindo corporações que buscavam tornar seus escritórios mais verdes e sustentáveis. Um dia, enquanto trabalhavam até tarde em um projeto importante, Carlos notou que Beatriz parecia preocupada. Está tudo bem? Perguntou Beatriz. Hesitou por um momento antes de responder. Carlos, há algo que preciso te dizer. Tenho guardado esse segredo desde que comecei a trabalhar aqui, e não posso continuar fazendo isso. Carlos sentiu seu coração acelerar. Que segredo poderia ser? A verdade é, começou Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente, que eu sei sobre a loteria, sei que você ganhou. Carlos ficou sem palavras. Como ela havia descoberto? Eu soube pouco depois de nossa última conversa, continuou Beatriz. Vi a notícia no jornal com sua foto. No início não podia acreditar que você tinha mentido para mim, mas depois entendi por que você fez isso. Carlos a olhou, esperando que ela continuasse. Quero que saiba que não estou aqui pelo seu dinheiro, disse Beatriz, seus olhos cheios de sinceridade. Estou aqui porque quero me redimir, porque quero provar que mudei e porque, apesar de tudo, você continua sendo a pessoa mais importante na minha vida. Carlos ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Beatriz. Uma parte dele se sentia traída ao saber que ela havia descoberto seu segredo e não tinha dito nada. Mas outra parte se sentia aliviada,
por finalmente tudo estar às claras. Por que você não disse nada antes? Perguntou finalmente. Beatriz suspirou. No início, fiquei magoada com sua mentira, mas depois percebi que eu merecia depois de como te tratei. E quando comecei a trabalhar aqui, vi o quanto você se esforçava, o quão apaixonado você era pelo seu negócio. Percebi que o dinheiro não tinha te mudado. Você continuava sendo o mesmo Carlos de sempre. E isso me fez me apaixonar por você de novo. As últimas palavras de Beatriz ficaram suspensas no ar entre eles. Carlos a olhou, procurando em seus olhos algum indício de engano, mas só viu sinceridade e arrependimento. Beatriz, começou Carlos, mas foi interrompido pelo som de seu telefone. Era uma mensagem de Ricardo. Sei do seu segredo, Carlos. Se não quiser que todo mundo saiba da sua fortuna, é melhor nos encontrarmos amanhã, 10 horas, no café do parque. Carlos empalideceu. Como Ricardo havia descoberto? E o que ele iria fazer agora? Beatriz, notando sua mudança de expressão, perguntou preocupada. O que foi, Carlos? Ele mostrou a mensagem para ela. Beatriz a leu e seu rosto se encheu de culpa. Oh, meu Deus, Carlos, isso é minha culpa. Quando deixei Ricardo, estava tão irritada que posso ter mencionado algo sobre a sua fortuna. Não pensei que ele faria algo assim, sinto muito. Carlos passou a mão pelos cabelos, tentando manter a calma. Não é sua culpa. Beatriz, Ricardo sempre foi assim. Mas agora temos que pensar no que fazer. Beatriz o olhou, determinação brilhando em seus olhos. Não, Carlos, eu vou cuidar disso. É minha responsabilidade consertar a bagunça que causei. É perigoso, Beatriz. Você não sabe do que Ricardo é capaz. Sei melhor do que ninguém, respondeu ela. Mas também sei como lidar com ele. Confie em mim, por favor. Carlos hesitou por um momento, mas finalmente assentiu. Está bem, mas você não vai sozinha. Estarei por perto caso precise de mim. No dia seguinte, às 10 horas, Beatriz se sentou em uma mesa do café do parque. Carlos estava em um banco próximo, fingindo ler um jornal. Poucos minutos depois, Ricardo apareceu. Ora, disse Ricardo, sentando-se em frente a Beatriz. Não esperava ver você aqui. Cadê seu novo sugar daddy? Beatriz o encarou sem se deixar intimidar. Carlos, não virá, Ricardo. Estou aqui para falar com você. Ricardo sorriu com malícia. E sobre o que você quer falar? Sobre como seu ex-marido ficou milionário enquanto nós mal chegamos ao fim do mês? Quero falar sobre o que você pretende fazer com essa informação, respondeu Beatriz com calma. Oh, é simples, disse Ricardo, inclinando-se para a frente. Carlos vai me dar uma generosa doação e eu manterei a boca fechada sobre sua pequena fortuna. Beatriz negou com a cabeça. Isso não vai acontecer, Ricardo, e vou te dizer por quê. Ela tirou seu telefone e reproduziu uma gravação. Era a voz de Ricardo, claramente bêbado, admitindo ter aceitado subornos e plantado provas em vários casos. Ricardo empalideceu. De onde você tirou isso? Isso não importa, disse Beatriz. O que importa é que se algo acontecer com Carlos, ou se o segredo dele vazar, essa gravação chegará aos seus superiores e à imprensa. Sua carreira, sua liberdade, tudo acabará. Ricardo a olhou com uma mistura de ódio e medo. Você não se atreveria. Me ponha à prova, respondeu Beatriz, sua voz fria como gelo. Agora você vai esquecer tudo sobre Carlos e seu dinheiro. Vai nos deixar em paz. Entendeu? Ricardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Isso não acabou. Rosnou antes de ir embora. Beatriz ficou sentada, tremendo, ligeiramente. Carlos se aproximou e sentou-se ao seu lado. Você está bem? Perguntou, preocupado. Beatriz assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios. Sim, estou bem. Acho que ele não vai mais nos incomodar. Carlos a olhou com admiração. Você foi muito corajosa. Obrigado por fazer isso. Era o mínimo que eu podia fazer, respondeu ela. Carlos, sei que cometi muitos erros, mas quero que saiba que estou comprometida em ganhar sua confiança de novo. Não espero que as coisas voltem a ser como antes, mas espero que possamos, pelo menos, ser amigos. Carlos pegou sua mão, surpreendendo-a. Beatriz, esses últimos meses trabalhando com você me mostraram que você mudou
e acho que eu também mudei. Talvez possamos tentar recomeçar passo a passo. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas de felicidade. Eu adoraria isso, disse suavemente. Enquanto se levantavam para sair do café, ambos sentiram que estavam à beira de um novo começo. Não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas estavam dispostos a descobrir juntos. O que não sabiam era que o destino ainda tinha algumas surpresas reservadas para eles. Sua história estava longe de terminar. Os meses seguintes foram um turbilhão de mudanças e novas experiências para Carlos e Beatriz. Seu relacionamento, que havia começado como uma colaboração profissional, foi evoluindo lentamente para algo mais profundo. Carlos, inspirado por sua renovada conexão com Beatriz e o sucesso de seu negócio, decidiu expandir sua empresa de paisagismo ecológico. Começou a explorar a ideia de criar uma fundação que promovesse a agricultura urbana e a educação ambiental em comunidades de baixa renda. Uma tarde, enquanto discutiam os planos para a fundação no escritório, Carlos notou que Beatriz parecia distraída. "Está tudo bem?" perguntou, preocupado. Beatriz hesitou por um momento antes de responder. "Carlos, há algo que preciso te dizer. Tenho pensado muito ultimamente e acho que é hora de eu buscar meu próprio caminho." Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "O que você quer dizer? Vai deixar a empresa?" Beatriz assentiu lentamente. "Não porque eu não goste de trabalhar com você. Pelo contrário, esses meses têm sido maravilhosos, mas sinto que preciso provar que posso me virar sozinha, sem depender de você ou de qualquer outra pessoa." Carlos a olhou. Uma mistura de orgulho e tristeza em seus olhos. "Entendo, e embora eu vá sentir muito sua falta no escritório, acho que é uma decisão corajosa." "Obrigada por entender", disse Beatriz com um sorriso agridoce. "Tenho feito cursos de design gráfico nas minhas horas livres e gostaria de tentar iniciar meu próprio negócio de design." Carlos sorriu. "Isso é maravilhoso, Beatriz. Tenho certeza de que você será bem-sucedida no que se propuser." Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de emoções não ditas. Finalmente, Carlos falou novamente. "Sabe, tenho pensado. Talvez pudéssemos colaborar no projeto da fundação. Sua experiência em design seria inestimável para criar materiais educativos e promocionais." Os olhos de Beatriz se iluminaram. "Eu adoraria isso. Seria uma maneira perfeita de manter nossa conexão profissional enquanto exploramos nossos caminhos individuais." Assim, uma nova dinâmica começou a se formar entre eles. Beatriz deixou seu cargo como assistente de Carlos e estabeleceu seu próprio estúdio de design gráfico. No início foi difícil. Houve noites de dúvidas e preocupações, momentos em que ela se perguntava se tinha tomado a decisão certa. Mas com cada cliente satisfeito, com cada projeto concluído, sua confiança crescia. Carlos, por sua vez, mergulhou no desenvolvimento de sua fundação. Utilizou uma parte significativa de sua fortuna para comprar terrenos abandonados na cidade e transformá-los em jardins comunitários. Organizou oficinas de jardinagem urbana e programas educacionais sobre sustentabilidade para escolas locais. Apesar de seus caminhos separados, Carlos e Beatriz descobriram que seu relacionamento pessoal florescia. Sem a dinâmica chefe-empregada, descobriram uma nova igualdade em seu relacionamento, compartilhavam seus sucessos e fracassos, apoiavam-se mutuamente em seus novos empreendimentos e, pouco a pouco, o amor que uma vez haviam compartilhado começou a renascer, mais forte e maduro do que antes. Uma noite, enquanto jantavam no jardim de Carlos, após um longo dia de trabalho na fundação, Beatriz olhou ao redor com admiração. "É incrível o que você conseguiu aqui, Carlos. Este lugar é lindo." Carlos sorriu, seus olhos brilhando de orgulho e amor. "Não teria conseguido sem você, Beatriz. Seu apoio, suas ideias, você tem sido uma parte crucial de tudo isso." Beatriz pegou sua mão sobre a mesa. "E você tem sido minha rocha, Carlos, mesmo quando decidi seguir meu próprio caminho. Você nunca deixou de acreditar em mim." Eles se olharam nos olhos e, naquele momento,
Ambos souberam que estavam prontos para dar o próximo passo. Beatriz, disse Carlos suavemente, sei que passamos por muita coisa e que ambos mudamos, mas meus sentimentos por você só cresceram. Eu te amo. E me perguntava se você gostaria de tentarmos ficar juntos novamente. Desta vez como iguais, apoiando um ao outro em nossos sonhos individuais. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas de felicidade. Oh, Carlos, nada me faria mais feliz. Eu também te amo e estou pronta para construir um futuro com você. Eles se beijaram sob a luz da lua, rodeados pelo jardim que simbolizava o renascimento de Carlos. Era um novo começo para ambos, cheio de promessas e possibilidades, mas enquanto celebravam sua reconciliação, não podiam imaginar os desafios que ainda os aguardavam. O destino tinha preparado um último teste para seu amor, um que colocaria à prova tudo o que haviam construído juntos. Os meses seguintes foram um período de felicidade e crescimento para Carlos e Beatriz. Seu relacionamento florescia, assim como seus respectivos negócios. A empresa de paisagismo ecológico de Carlos havia se tornado uma referência na indústria, enquanto o estúdio de design gráfico de Beatriz havia ganhado uma reputação por seu trabalho criativo e comprometido com causas sociais. No entanto, como costuma acontecer na vida, a calmaria precedia a tempestade. Tudo começou numa tarde de primavera, quando Carlos recebeu uma ligação inesperada. Era seu advogado, soando incomumente preocupado. Carlos, temos um problema, disse sem rodeios. Acabo de receber uma notificação. Alguém está contestando seu prêmio da loteria. Carlos sentiu o chão se mover sob seus pés. O quê? Como isso é possível? O advogado suspirou. Aparentemente, alguém alega que o bilhete premiado foi roubado dele. Eles entraram com uma ação contra você e contra a Loteria Nacional. Mas isso é ridículo, protestou Carlos. Eu comprei esse bilhete legalmente. Tenho testemunhas. O dono da loja se lembra de me ver comprando. Eu sei, Carlos, mas teremos que nos defender no tribunal. Isso pode levar tempo e se perdermos, você pode ter que devolver todo o dinheiro. Carlos se deixou cair em sua cadeira, atordoado. Tudo o que havia construído, tudo pelo que havia trabalhado tão duro, estava agora em perigo. Quando Beatriz chegou naquela noite, encontrou Carlos sentado na escuridão da sala, com o olhar perdido. Carlos, o que aconteceu? Perguntou, preocupada. Ele contou tudo a ela, sua voz tremendo ligeiramente. Beatriz o ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de preocupação e determinação. Vamos superar isso juntos, disse finalmente pegando suas mãos. Não importa o que aconteça, estarei ao seu lado. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões com advogados, declarações e preparativos para o julgamento. A notícia vazou para a imprensa e, de repente, Carlos e Beatriz se viram no centro de uma tempestade midiática. O estresse começou a cobrar seu preço em seu relacionamento. Carlos se tornou distante, consumido pela preocupação e pelo medo de perder tudo. Beatriz, por sua vez, lutava para manter seu negócio à tona enquanto tentava apoiar Carlos. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, eles tiveram sua primeira grande briga desde que haviam se reconciliado. Você não pode continuar assim, Carlos, gritou Beatriz frustrada. Você está se fechando, mal fala comigo. Estamos juntos nisso. Você não entende, respondeu Carlos, sua voz carregada de emoção. Se perdermos este caso, perderei tudo. Tudo o que construí, tudo pelo que trabalhei. Você não vai perder tudo, interrompeu Beatriz, seus olhos brilhando com determinação. Você tem a mim, tem seu talento, sua experiência. O dinheiro não é tudo, Carlos. Carlos a olhou. Uma mistura de amor e frustração em seus olhos. Eu sei, Beatriz, mas não posso evitar sentir que estou decepcionando todos. Você, os funcionários da empresa, as pessoas que dependem da fundação. Beatriz se aproximou dele, segurando seu rosto entre suas mãos. Escute bem, Carlos Oliveira. Você não decepcionou ninguém. Você é o homem mais forte e corajoso que conheço. E aconteça o que acontecer, vamos seguir em frente juntos.
Essas palavras pareceram quebrar algo dentro de Carlos. Ele desabou nos braços de Beatriz, deixando sair todas as emoções que havia estado reprimindo. Choraram juntos, abraçados, reafirmando seu amor e seu compromisso mútuo. A partir desse momento, enfrentaram a situação como uma equipe. Beatriz usou suas habilidades de design para criar uma campanha de relações públicas, contando a história de Carlos e como ele havia usado sua fortuna para ajudar a comunidade. Carlos, por sua vez, se dedicou a reunir todas as provas possíveis para demonstrar a legitimidade de seu prêmio. O dia do julgamento chegou mais rápido do que esperavam. O tribunal estava cheio de jornalistas e curiosos, todos ansiosos para ver o desfecho deste drama que havia cativado a opinião pública. O demandante, um homem chamado Marcelo Rocha, apresentou seu caso primeiro. Afirmou que havia comprado o bilhete premiado, mas que este lhe fora roubado em um assalto no dia anterior ao sorteio. Seu advogado apresentou testemunhas que afirmavam ter visto Marcelo comprar o bilhete e comemorar quando acreditava ter ganhado. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Carlos apresentou uma série de provas contundentes. As gravações das câmeras de segurança da loja, onde Carlos comprou o bilhete, os depoimentos do dono da loja e de outros clientes que se lembravam de ter visto Carlos comprar bilhetes de loteria regularmente, e até mesmo registros bancários que mostravam os saques em dinheiro que Carlos fazia toda semana para comprar seus bilhetes. Mas a prova mais impactante veio de uma fonte inesperada. Beatriz se levantou e pediu permissão para falar. "Meritíssimo", disse ela, sua voz firme apesar dos nervos. "Tenho informações que acredito serem cruciais para este caso." O juiz, intrigado, permitiu que ela continuasse. Beatriz tirou seu telefone e reproduziu uma gravação. Era a voz de Ricardo, seu ex-marido. "Não posso acreditar que funcionou." Ouvia-se Ricardo dizer: "Convencer Marcelo a entrar com essa ação falsa foi mais fácil do que eu pensava. Quando Carlos perder todo esse dinheiro, Beatriz vai voltar rastejando para mim." Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. O juiz, com o senho franzido, pediu silêncio. "Meritíssimo", continuou Beatriz, "esta gravação foi feita sem o conhecimento de Ricardo durante uma conversa telefônica. Sei que pode não ser admissível como evidência, mas espero que pelo menos lance dúvidas sobre a legitimidade desta ação." O juiz considerou a situação por um momento antes de falar. Embora esta gravação não possa ser admitida como evidência formal, ela levanta sérias questões sobre a natureza desta ação. "Senhor Rocha, o senhor tem algo a dizer a respeito?" Marcelo Rocha, pálido e suado, olhou nervosamente para seu advogado antes de se levantar. Eu retiro minha ação. Meritíssimo, sinto muito." A sala explodiu em um caos de vozes e movimento. O juiz bateu seu martelo, pedindo ordem antes de proferir seu veredicto. Diante das evidências apresentadas e da retirada da ação por parte do Sr. Rocha, este tribunal decide a favor do Sr. Carlos Oliveira, confirma-se a legitimidade de seu prêmio de loteria e rejeitam-se todas as acusações contra ele. Caso encerrado. Carlos e Beatriz se abraçaram, lágrimas de alívio e felicidade correndo por suas faces. Haviam vencido, haviam superado esta prova juntos. Enquanto saíam do tribunal, rodeados de jornalistas e câmeras, Carlos parou e se virou para Beatriz. "Beatriz", disse ele, sua voz cheia de emoção, "não sei o que teria feito sem você. Você me salvou, em mais de um sentido." Beatriz sorriu, seus olhos brilhando de amor. "Somos uma equipe, lembra? Nas alegrias e nas tristezas." Carlos assentiu, e então, para surpresa de Beatriz e de todos os presentes, ajoelhou-se diante dela. "Beatriz Silva", disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. "Estes últimos meses foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais belos, porque os vivi com você. Você me mostrou o que significa o verdadeiro amor, o apoio incondicional, a força na adversidade. Não quero passar mais um dia sem você ao meu lado. Você me daria a honra de se casar comigo?" Beatriz, com lágrimas nos olhos, assentiu emocionada. "Sim, Carlos, 1000 vezes sim." Eles se beijaram enquanto a multidão ao redor
aplaudia e vibrava. Era um final perfeito para esta etapa de suas vidas e o início de uma nova aventura juntos. Mas enquanto celebravam seu amor e sua vitória, não podiam imaginar que o destino ainda tinha uma última surpresa reservada para eles. Uma surpresa que mudaria suas vidas para sempre. Os meses que se seguiram ao julgamento e ao pedido de casamento foram um turbilhão de atividade para Carlos e Beatriz. Entre os preparativos do casamento e a gestão de seus respectivos negócios, mal tinham tempo para respirar. No entanto, estavam mais felizes do que nunca, enfrentando cada desafio juntos, como a equipe que haviam se tornado. O casamento foi um evento lindo e íntimo, celebrado no jardim de Carlos, que tanto significava para ambos. Rodeados por seus entes queridos e pelas flores que simbolizavam seu renascimento, Carlos e Beatriz juraram amor eterno. Mas o universo, com seu infinito senso de humor, tinha preparado uma última surpresa para o casal. Algumas semanas após a lua de mel, Beatriz começou a se sentir mal. No início, atribuíram ao estresse dos últimos meses, mas quando os sintomas persistiram, decidiram consultar um médico. A notícia os deixou atônitos. Beatriz estava grávida, e não só isso, esperavam gêmeos. "Não posso acreditar", disse Carlos, sua voz tremendo de emoção, enquanto abraçava Beatriz no consultório médico. "Vamos ser pais e de gêmeos, nada menos." Beatriz, com lágrimas de felicidade nos olhos, assentiu. É como se a vida estivesse nos compensando por tudo o que passamos. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. A notícia da gravidez de Beatriz se espalhou rapidamente e logo se viram inundados de felicitações e votos de boa sorte. Carlos mergulhou nos preparativos para a chegada dos bebês com o mesmo entusiasmo com que abordava seus projetos de jardinagem. Transformou um dos quartos de sua casa em um lindo berçário, pintando murais de florestas e jardins nas paredes. Beatriz, por sua vez, equilibrava sua gravidez com o trabalho no estúdio de design. Ela até criou uma linha de roupas infantis ecológicas inspirada em sua nova fase de vida. Mas à medida que a data do parto se aproximava, uma sombra de preocupação começou a crescer no coração de Carlos. Uma noite, enquanto estavam deitados na cama, Beatriz notou que Carlos estava incomumente calado. "O que foi, amor?" perguntou, acariciando seu rosto. Carlos suspirou antes de responder. "É só que estou com medo, Beatriz. E se eu não for um bom pai? E se eu cometer os mesmos erros que meus pais cometeram comigo?" Beatriz o olhou com ternura. "Oh, Carlos, você vai ser um pai maravilhoso. Sei disso porque vi você cuidar de suas plantas, de sua empresa, de nossa fundação. Você tem tanto amor para dar." "Mas crianças não são plantas", protestou Carlos fracamente. Beatriz riu suavemente. Não são. São muito mais complicadas, mas também são muito mais gratificantes. E você não está sozinho nisso, lembra? Somos uma equipe." Carlos sorriu, sentindo-se reconfortado pelas palavras de sua esposa. "Você tem razão. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa." O grande dia chegou inesperadamente. 2 semanas antes da data prevista, Carlos estava no meio de uma reunião quando recebeu a ligação de Beatriz. "Carlos", disse ela, sua voz uma mistura de emoção e dor. "É hora, os bebês estão chegando." Carlos nunca dirigiu tão rápido em sua vida. Chegou ao hospital bem a tempo de acompanhar Beatriz à sala de parto. As horas seguintes foram um borrão de emoções intensas. Carlos segurou a mão de Beatriz, a encorajou, secou o suor de sua testa, sentindo uma mistura de assombro e terror diante do milagre que estava presenciando. E então, em meio a um grito final de Beatriz, ouviu-se o choro de um bebê, e depois outro. "Parabéns", disse o médico com um sorriso. "São um menino e uma menina." Carlos olhou para seus filhos, recém-nascidos, com assombro. Eram tão pequenos, tão perfeitos. Quando os colocaram em seus braços, sentiu uma onda de amor tão intensa que tirou seu fôlego. "Olá, meus amores", sussurrou, as lágrimas correndo por suas bochechas. "Sou o pai de vocês." Beatriz,
exausta, mas radiante, sorriu ao ver a cena. Viu? Disse suavemente: você já é um pai maravilhoso. Naquele momento, olhando para sua esposa e seus filhos recém-nascidos, Carlos sentiu que sua vida havia chegado a um ponto de perfeição que nunca acreditou ser possível. Haviam passado por tanto: a dor do divórcio, a solidão, o reencontro, os desafios legais, e agora, este milagre. Cada provação, cada obstáculo os havia levado a este momento. Obrigado, disse Carlos, sua voz cheia de emoção. Obrigado por me dar uma segunda chance, por acreditar em mim, por estar ao meu lado. Eu te amo, Beatriz. E eu te amo, Carlos, respondeu ela, seus olhos brilhando de felicidade. Enquanto a pequena família compartilhava seu primeiro momento juntos, Carlos pensou na incrível jornada que o havia trazido até ali. De um engenheiro de TI solitário e divorciado, a um empresário de sucesso, marido apaixonado e agora pai. A vida lhe dera uma segunda chance e ele a aproveitara ao máximo. E agora, com Beatriz ao seu lado e seus filhos em seus braços, estava pronto para o próximo capítulo de sua aventura. Porque no final, ele percebeu, a verdadeira riqueza não estava no dinheiro que havia ganhado na loteria. Estava aqui, no amor de sua família, na satisfação de ajudar os outros através de sua fundação, na alegria de ver seus sonhos e suas plantas crescerem, e enquanto o sol se punha sobre a cidade, banhando o quarto do hospital em um cálido resplendor dourado, Carlos soube que, acontecesse o que acontecesse, eles ficariam bem, porque tinham amor, tinham determinação e tinham um ao outro. E isso, pensou ele enquanto beijava a testa de Beatriz e acariciava as bochechas de seus filhos adormecidos, era o maior prêmio de todos.